Ei, Marcos, E aí, cara, Rodrigo, como é que você tá? satisfação imensa você estar aqui, cara. Porra, Pô, meu amigão aí, brother, gosto mais de você. O Marcos, nós estamos juntos aí há muito tempo, né? E assim, é um prazer estar contigo aqui, sabe, Marcos? Você também está aí no Esclerose Múltipla Rio, né? Você, sua mãe, né? Pô, que serviço sensacional que vocês fazem aí, cara. E a Cláudia, né? Todo mundo do Rio conhece a famosa Regina Alvarenga, doutor Marcos Alvarenga, né? O seu pai também, né? Que já nos deixou, né? O saudoso Elcio aí. Vou falar um pouquinho aí, né, do Marcos, né? O Marcos é mestre e doutor em neurologia, né? Assim, é um PhD aí de mão cheia, como todo mundo aqui tá, né? Ele é mestre e doutor em neurologia pela Unirio. Ele fez pós-graduação em neuroimunologia em Málaga, lá na Espanha. Ele é especialista em esclerose múltipla. Ele é o coordenador da unidade de esclerose múltipla lá no Hospital da Lagoa, talvez um dos serviços mais tradicionais do Brasil, né? Então, assim, é uma honra ter você aqui, Marcos. Pô, você nos está brindando aí com uma grande felicidade. Ter querido só Rodrigo, amigos aqui conosco é sensacional, cara. obrigado pelo convite, você e o Thiago aí nessa empreitada. Eu acho que isso vem realmente consolidar anos de dedicação, né? A tratar pacientes com esclerose múltipla, a estudar a doença, a viajar pelo mundo para trazer conhecimento aqui para o Brasil. E é um prazer poder estar nessa primeira etapa aí do Congresso e espero contribuir aí com algumas informações interessantes aí que eu vou trazer em seguida. Ô, Marcos, o Daniel vai subir com a sua aula aí, que você já nos mandou. Aí ele vai te convidar aí e vai aparecer seu videozinho e vai aparecer sua aula aí. O Marcos vai falar aí, ó, já está subindo ela aí para nós, né? Então, minha visão está embaçada, o que pode ser? Marcos, a casa é sua, cara. Pô, sensacional. Boa aula aí. Obrigado, Rodrigo. Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade e trazer para vocês, na minha visão, né, no meu entendimento, o que esse tema que me foi dado de presente aí pelos coordenadores do evento, né, sobre a minha visão está embaçada, o que pode ser. Então, vou começar. Primeiro slide, por favor. Então, realmente, se eu fosse resumir a minha aula, isso aí seria o slide principal, né? Os pacientes que chegam a nós com dificuldade de visão, a principal queixa dentro do que é chamado, né, as alterações visuais de esclerose múltipla, seria a visão embaçada. Essa visão embaçada ela pode ter também espectros, né, desde embaçada leve, a embaçada média, a embaçada muito intensa, a ponto do paciente ter dificuldade de ver objetos, né, só enxergar vultos. Mas tem outras coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, para isso, eu vou introduzir o assunto de uma forma mais precoce aí no que se dá em relação às informações científicas sobre alterações visuais. Próximo. Então, estamos lidando, senhores, com uma doença que afeta o sistema nervoso central. Então, isso eu acho que todo paciente com esclerose múltipla tem que estar na cabeça, né? Tem que estar em mente, tem que estar consciente. Ou seja, o sistema nervoso central ele é composto, próximo slide seguinte, somente do que está próximo dentro do sistema nervoso central. Ou seja, a doença está confinada ao sistema nervoso central. E o sistema nervoso central é aquilo ali que está em vermelho, que é o encéfalo e a medula. Dentro do encéfalo existem estruturas que podem ser lesadas pela doença e dentro da medula existem estruturas que podem ser lesadas pela doença. A gente vai falar numa delas agora em relação à parte visual. Próximo. Quando o paciente desenvolve esclerose múltipla, na verdade, próximo, existe um mau funcionamento neuronal que, basicamente, é ocasionado pela diminuição da velocidade de propagação da informação dentro do sistema nervoso. Ou seja, se você lentificar essa informação, você vai ter uma alteração sintomática da doença. Próximo. No indivíduo normal, você estimula o neurônio, ele propaga, passa de um para o outro, propaga de uma mesma velocidade, de uma mesma potência, chegando, né, a transmitir a informação da melhor forma. Ou seja, eu mexo a minha mão, essa informação saiu daqui, foi para a minha mão, imediatamente eu estou movimentando a mão. A visão é a mesma coisa, eu abro meus olhos e essa imagem que está na minha frente entra pela minha retina, segue pelo nervo óptico e alcança centros primários da visão,
onde eu vou ter noção, né, do campo visual. Próximo. Na esclerose múltipla, pela dificuldade de propagação devido a um dano à célula produtora de mielina, que é o oligodendrócito, né, que é essa célula amarela aí que está sendo lesada pela doença na base principal, que seria inflamação, o que acontece? Próximo. O estímulo nervoso, uma vez que a mielina está lesada, próximo, ele se propaga de uma forma mais lenta ou ele não se propaga. E aí tem uma correlação da velocidade de propagação. Nós somos o canguru, né? Na verdade, quando o estímulo nervoso está rápido, é como se fosse uma velocidade canguru pulando. Já quando o estímulo está lento, existe essa analogia com um caramujo andando, né? A lentidão de um caramujo. Próximo. Então, dentro dessa análise básica, nós podemos correlacionar isso aos sintomas da doença. Então, dependendo de onde essa doença esteja localizada, os sintomas específicos vão ocorrer. Dentre eles, formigamentos, dormências, alterações de sensibilidade na pele, fraqueza nos membros, alterações visuais, instabilidade de marcha, alterações de controle dos olhos, com sintomas de visão dupla, sintomas vertiginosos, dificuldade para engolir, para falar, disfunções esfincterianas de bexiga ou de fezes, disfunções eréteis e também disfunções a nível cognitivo, né? Que principalmente seria a redução da velocidade de processamento de informações e algo também relacionado à memória. Próximo. Temos que lembrar que quando a doença se inicia, a perda visual, ali aquela que está no centro da pirâmide invertida, é o segundo sintoma mais comum de acontecimento. Então, quando você tem uma alteração visual no indivíduo jovem, com o perfil de um paciente com esclerose múltipla, a alteração visual, ou perda, ou alteração parcial da visão, tem que ser questionada, obviamente, após uma investigação completa de exclusões de doenças que afetem o globo ocular, né, externamente, o olho. Você tem que pensar em doenças neuroimunes. Então, neurite óptica, alteração da visão em pacientes com esclerose múltipla, é o segundo tipo de surto mais frequente na doença. Por isso que é tão importante o médico conhecer esse tipo de sintomatologia. Próximo. Então, vamos falar um pouco do nervo óptico, né? Já que a gente tem pouco tempo, vamos focar no nervo óptico. O nervo óptico ele está atrás do globo ocular, ele nasce na retina. A retina está aqui, o nervo óptico está atrás. E esse nervo óptico ele caminha até alcançar centros primários da visão. É ali no nervo óptico, onde está demonstrado aí na ilustração, que a doença inflama. Ou seja, uma vez que ele inflama essa área, nós podemos ter diversas manifestações visuais possíveis. Aquela primeira que eu mostrei para vocês, que é a turvação visual, é uma das mais comuns, né? A que mais um indivíduo com esclerose múltipla se apresenta no consultório ou durante um surto, quando é afetado, então, essa estrutura do sistema nervoso central, que é o nervo óptico. Próximo, por favor. Quando o nervo óptico ele inflama, ou seja, quando uma lesão inflamatória se define no nervo óptico, existem sintomas que chamam a atenção e que o médico deve estar atento e perguntar ao seu paciente. Por exemplo, dor ocular é um sintoma muito comum de uma neurite óptica, de uma inflamação no nervo óptico. Dor à movimentação ocular é outro. E alteração de visão nos mais de alguns tipos que eu irei apresentar para vocês em seguida. Então, a sintomatologia, obrigado, pode deixar no próximo slide. A sintomatologia, ela pode ter várias etapas de inflamação, ou seja, aí vocês veem num corte de ressonância magnética, e aí está especificado, né, um esquema desde o nervo óptico, lá do globo ocular, até ele penetrando por dentro do cérebro. Você vê aí na ilustração ao lado que está a primeira parte em verde, a segunda parte em amarelo e a terceira parte em vermelho, locais aonde a inflamação pode ocorrer.
E dependendo desses locais, as alterações visuais vão ser diferentes. Por isso que é importante o neurologista conhecer todas essas etapas de aonde o nervo óptico pode ser lesionado dentro do espectro da esclerose múltipla, dentro da doença esclerose múltipla. Então, o nervo óptico é essa primeira etapa aí, ó, que está em verde e amarelo. Mas outras estruturas posteriores ao nervo óptico também podem ser inflamadas e dar manifestações visuais específicas, que nós vamos entender de acordo com a queixa do paciente. Próximo, por favor. Próximo, Daniel. Então, voltamos ao slide inicial. Esse slide inicial, ele demonstra uma visão normal na parte superior e uma visão embaçada na parte inferior. Eu tenho realmente inúmeros pacientes que falam para mim, Marcos, eu te enxergo, mas eu sinto que a visão está embaçada. A visão não está normal. E, às vezes, você tentar corrigir essa visão com óculos não é possível. Porque, na verdade, o problema não está na lente do cristalino, onde as doenças do globo ocular atingem, como a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. Então, no sentido da doença esclerose múltipla, uma vez que o nervo óptico está alterado, manifestações específicas vão ocorrer e que ficam difíceis de se lidar com o meio de correção de lentes. Então, aí está o que seria o mais comum, a neurite óptica causando um dano parcial, uma neurite óptica leve, uma neurite óptica que o olho, normalmente, um deles é acometido, ou seja, o paciente testa um olho, testa outro olho e percebe que um deles está comprometido. Na esclerose múltipla, o padrão principal é de neurite óptica que inflama um dos olhos. Claro que poderia inflamar os dois, não é impossível, mas o que chama atenção mais para a doença é uma inflamação que a gente chama de um olho, unilateral e parcial. Próximo, por favor. Outras alterações na visão também podem ser observadas. Então, o indivíduo pode não ter somente um embaçamento visual, mas ele pode ter uma perda visual. Próximo. Na perda visual, toda a imagem é negativada, né? E aí você pode ter uma perda visual com a visão escura, com a visão branca, né? Com a visão clara, mas você perde a visão, né? Isso nós chamamos de amaurose, que é uma cegueira causada por o processo, no caso de inflamação do nervo óptico, diretamente. A próxima alteração, pode passar o próximo, é quando você perde um campo da visão. E isso pode ocorrer. Você pode perder um campo lateral da visão ou os dois campos laterais da visão e a sua visão fica mais estreita. E isso é a forma que o paciente enxergaria. Próximo. Você pode também perder a visão central. Olha que difícil esse momento, né? Que o paciente enxerga ao redor, mas não enxerga onde ele foca. Que isso também é uma alteração muito grave, porque se você focar numa leitura, você não vai ver onde você está focando, mas o lado em volta você vai ter noção de visão. Então, isso é uma perda central da visão. Isso pode ocorrer também. E o próximo são misturas de perda de campo com manchas na visão, visão embaçada conjuntamente. Então, você pode ter uma mistura dessas alterações que comprometem a visão do paciente. Ao longo da vida, esse paciente pode ter essas manifestações em um ou nos dois olhos. Mas lembre-se que o que chama atenção numa neurite óptica de esclerose múltipla é, num surto, um olho só estar comprometido, mais comumente que os dois olhos simultaneamente estarem comprometidos. Próximo. O que nós temos que fazer diante de uma suspeita de neurite óptica? Nós temos que descartar doenças do olho, porque várias doenças podem prejudicar a visão e não serem relacionadas à esclerose múltipla. Depois, definindo a neurite óptica realmente, nós temos que tratar o nosso paciente com pulsoterapia para tentar regredir, retroceder essa inflamação e restabelecer a visão do paciente.
Próximo. Eu gostaria de agradecer meus colegas que me chamaram para essa pequena conferência e lembrar que nós estamos, minha equipe aqui no Rio de Janeiro, no Esclerose Múltipla Rio, também com o intuito de estabelecer informação de qualidade, contato com os pacientes, lives semanais, e aí estão todas as nossas plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, e nosso site na internet também está toda hora sendo acessado por vocês para obter informações de máxima qualidade. Eu queria agradecer mais uma vez a participação, estou aberto para perguntas. Próximo slide, por favor. E eu deixo essa foto do meu Rio de Janeiro aí para lembrar vocês que nós temos que aproveitar a vida enquanto estamos saudáveis, enquanto podemos fazer nossas coisas, estar com nossas famílias, enfim, e agradecer a Deus por estarmos vivos, né, diante dessa pandemia horrível que está assolando o mundo. E eu estou aqui disponível para sempre ajudar os pacientes que estiverem com necessidades. Tá bom? Um abraço a todos e estou aqui disponível para perguntas.